Ok, pessoal, então deu um trabalho fazer esse vídeo, eu tive que começar e parar umas 10 vezes, crianças chorando, etc, um monte de coisas, mas o código está lá no repositório de vocês, com o título segredo, né, e a gente vai trabalhar algumas coisas bem interessantes aqui. Valeu! Olha aí, pessoal, a gente vai aqui fixar algumas coisas que nós vimos na aula passada e ver algumas coisinhas novas, né, principalmente para o pessoal que vem, que assim, tá com mais dificuldade, que veio de outra linguagem. Então eu preparei essa atividade com várias pequenas coisas que a gente precisa saber para continuar em frente, tá certo? Então, para você que já está conseguindo fazer as outras atividades com facilidade, talvez essa seja fácil para você. Então, esse daqui é o serviço de segredos, ok? Aqui tem toda uma motivação bem divertida, né? Bem interessante. Mas nosso objetivo é fazer um pequeno serviço que tem usuários, login e senha. Cada usuário pode guardar um segredo. E a gente vai trabalhar, né, o esquema de login, a ordenação, né? A gente vai começar agora a utilizar de forma bem séria o get e o set para trabalhar o controle de acesso das variáveis, ok? Geração de números aleatórios, assim, você já conhece o rand, isso é fácil. E a gente vai utilizar a o método toString aqui de forma geral para ensinar como eu escrevo um objeto diretamente para a saída padrão. Aqui para utilizar o getLine e o uso de variáveis constantes. Ok? Então vamos lá. Iniciar o sistema, né? Adicionar usuários usando chave e password, logar utilizando chave e password, deslogar, mostrar os usuários no sistema de forma ordenada, mudar o password de algum dos usuários, ok? Remover uma conta. Cada usuário tem um segredo, a gente pode guardar o segredo tem várias palavras. Um segredo ele tem um nível de gravidade, né? Quanto mais cabeludo no segredo, maior o nível de gravidade. O segredo não pode ser vazio e o nível de gravidade tem que ser entre 1 e 10. O administrador, a gente tem um administrador do sistema que pode ver todos os segredos de todas as pessoas e os usuários normais que só podem ver o seu próprio segredo, ok? O usuário normal pode mostrar as suas informações, né? Esses daqui são os serviços para quem está logado, mudar password, remover a própria conta, definir um segredo, mostrar os dados do usuário, mostrar os dados de todos os usuários. Esse daqui só o admin pode rodar, ok? E para que as pessoas usem o sistema, a gente tem uma brincadeira de sorteio, sortear um usuário para ganhar uma entrada para o cinema do Pinheiro, ok? Então aqui a gente tem a nossa modelagem, o nosso segredo tem vários, o usuário tem um segredo, tá certo? Só para ficar simples. E o sistema tem vários usuários, tá bom? Então aqui essa atividade é para ser simples, só para martelar algumas coisinhas que vocês podem estar tendo dificuldade, ok? Então vamos aqui. Nós vamos ter, tá, vou começar na abordagem diferente, tá certo? Nós vamos ter um controlador que vai fazer o nosso processo de login. É esse carinha que é o responsável por fazer o login. O nosso controlador vai ter um usuário, ok? Esse usuário, ele pode estar, quando o usuário está logado, essa classe vai guardar o usuário. Quando o usuário não está logado, isso daqui vai estar referenciando nulo, para dizer que não tem ninguém. Então a gente vai ter um usuário como ponteiro, para eu poder usar o valor de nulo. Desculpa. Usuário. E o meu controlador vai guardar o usuário no sistema. Vou usar dinâmico também só por diversão, vou usar não, ok? Sistema, nosso controle. O nosso controle inicia o usuário recebe no PTR porque não tem ninguém logado e ele inicia o sistema é iniciado automaticamente, carrega o sistema com os valores default, acho que não tem nenhum valor para o sistema não, ok? E aí a gente vai ter a nossa linha de comando, void command line. O que é que a minha linha de comando faz? Ok. O que a gente já trabalhou algumas vezes, a gente vai trabalhar de novo. A entrada do usuário, user input, ok? Começa vazia, enquanto
a nossa entrada do usuário for diferente de fim, eu vou, se o we for help, né, eu vou ler a entrada do usuário, in para o i. Só que antes disso, cout, digite comando ou help, digite comando help, ok. Se for help, a gente vai ter o que? Por enquanto só show usernames para mostrar todos os usuários do sistema. A gente vai ter login, add user, usuário e password, e a gente vai ter login, passando usuário e password, e a gente vai ter o show, Ctrl I, a gente vai ter o show para ver os dados do usuário, e a gente vai ter o logout também. Então vou botar aqui mdl logout, se a pessoa estiver logada. Ok, só pra gente aqui já dá pra gente testar o login, ok? Então, o nosso sistema, ele é o nosso CRUD de usuários, ou seja, ele faz a nossa gestão dos usuários. Classe sistema. No nosso sisteminha, nós temos o vector de usuário. Usuários, ok? Então, lembrando de definir isso aqui como público, ok? E o nosso público também para o nosso controlador. Então, no nosso sistema, nós temos o nosso sistema de gestão de usuários. Basicamente, eu vou fazer o método booleano add user, que recebe um usuário, fazer a busca pelo meu vetor de usuário, se não tem ninguém com o mesmo nome, para cada elemento em usuários, se elemento ponto, vou fazer aqui get name, se o nome dele for igual a usuário ponto get name, se o nome dele for igual ao usuário ponto get name, return falso. Se não, usuários ponto pushback do nosso amigo usuário, lembrando que aqui ele está fazendo tudo cópia do nosso amigo usuário e return to. Daqui a pouco a gente vai aprender a usar mapas, e aí quando a gente tiver mapas, adeus for, nunca mais for na nossa vida, ok? Mas por enquanto, para a gente entender o que, é que a gente está fazendo, a gente está controlando, usando a chave, que a chave é o nome, para garantir que não tem dois nomes iguais. Então basicamente a gente tem esse método aqui, ok? Vamos para a classe, então a gente precisa do get também, né? Usuário, eu vou fazer a busca no sistema como se fosse o nosso login. O nosso login eu retorno uma referência para o usuário. O login. Então o login faz o que? Pega a senha, o login senha, username senha, string username, string password, e ver se eles batem com algum usuário do sistema, né? Por enquanto a gente não tem mapas. Vamos lá para o nosso amigo for. Para cada, agora como eu quero retornar referência para o elemento, tenho que pegar o próprio elemento. Para cada elemento em usuários, para cada um deles. Normalmente eu faço de cima e baixo para cima, né? Construo o usuário, construo o sistema e construo etc.
E é o que você vai fazer também normalmente. Eu estou fazendo ao contrário só para você ver a ordem da chamada, tá certo? Nosso login eu vou procurar alguém. Então, se esse elemento, o nome dele, for igual ao username, eu vou verificar se a senha dele bate. Só que como é pedido lá na descrição do trabalho, eu não tenho acesso direto à senha dele usando um get senha. Eu tenho que verificar se o password dele bate com o password do usuário. Então, se elemento ponto match password com password, se eu tanto achei o usuário quanto o password bate, então eu vou retornar o endereço desse elemento, ok? Se eu não encontrar ninguém, retorno nulo para avisar que não tem ninguém, que eu não encontrei ninguém. Vamos para o nosso amigo usuário. Class usuário. O que é que o nosso usuário tem? Public. Nosso usuário tem o username, password e um segredo. Então, string username, string password. Então nós não temos um construtor de sistema, nem precisaríamos, porque ele não faz nada. Então tem um construtor vazio aqui, ok? O nosso usuário, ele não tem o que? Nada, ok? Então eu posso construir ele utilizando username e o password. Ok, então está aqui o usuário construído. Preciso verificar o password, então vamos lá para o nosso método bool match password. Não quero get password aqui nesse caso. Pass o password. Então, word. Se o nosso password passado bater com o password do usuário, retorna true. Então return desse ponto password se for igual a password. Ok, não quero set usuário, mas password é suficiente pra gente. Ok, vamos mostrar o usuário. Aqui eu não tenho segredo, né? O segredo ele é bem interessante, porque o segredo é que vai trabalhar pra gente os gets e os sets e as constantes. Okay? Cada usuário ele tem um único segredo. Segredo, ok? O nosso segredo tem uma série de peculiaridades. A primeira é que ele tem um nível e um texto, ok? O texto não pode ser vazio e o nível tem que ser entre 1 e 10. Só que para não ficar utilizando números mágicos no texto, o ideal é a gente definir esses limites dentro do código, ok? Como constantes. E a gente pode fazer isso criando constantes. São variáveis que não mudam. Const int mínimo nível recebe 1. Const int max nível recebe 10. Essas constantes eu quero que seja pública, certo? Então na hora que eu vou fazer minha construção do meu segredo, eu vou receber o nível, que o meu default vai ser segredo nível mínimo, ok? Vou acessar a variável, que é uma constante, a partir de segredo e não do objeto, vou acessar a partir da classe, ok? E eu também vou receber o texto, string texto, que como não pode ser vazio, eu vou definir uma outra constante, const string texto default escreva seu segredo, ok? Então o texto inicia com segredo e o nosso operador de escopo, aqui eu escrevi default, né? Default texto, então tá aqui.
ok? Os dois com parâmetros default. Então eu posso dizer que nível vai iniciar a partir de nível e segredo, e texto a partir de texto. Qual é a vantagem de eu ter essas variáveis aqui como privadas? Que não tem como acessá-las de, assim, sendo privadas, eu não posso acessá-las de fora da classe e colocar o nível que eu quiser sem passar por uma verificação. A mesma coisa para o texto. Por isso que vão ser úteis para nós os gets e os sets aqui principalmente. Porque aqui eu posso definir um void set nível que recebe um int value. E aqui o texto. Se nível for menor, tá bom, isso aqui tá, eu não vou usar isso daqui, tá? Agora eu já digo por quê. Se nível for menor do que, aqui eu não precisaria usar a resolução de escopo porque eu já estou dentro da própria classe, tá certo? Se eu não utilizar, seria pegar o próprio elemento da própria classe. Se nível for menor do que nível mínimo, preciso não? Ué, segredo, nível mínimo. Ou nível for maior do que segredo. Se isso daqui acontecer, eu, por exemplo, posso emitir uma mensagem de erro ou não setar. No nosso caso aqui eu vou setar para mínimo. Então eu seto para mínimo, se por acaso ele tentar passar um valor, se nível não, se value. Se o valor que ele passa estiver fora dos limites, posso emitir uma mensagem de erro, posso disparar uma exceção, posso fazer uma série de coisas. No caso aqui eu só não vou aceitar. Se ele passar um valor válido, nível recebe value. Ok? Então aqui a gente pode fazer também o nosso int get nível, que retorna a cópia do valor de nível. Por que a cópia? Porque se eu retornasse diretamente a referência, a pessoa podia dar o get nível, receber a referência e alterar como quisesse. Então aqui eu só vou permitir a cópia, porque eu quero ter um controle de quais vão ser os valores que vão ser atribuídos para nível. Então agora, por exemplo, quando ele passar o nível por parâmetro aqui, eu posso fazer um set nível de nível, e aí eu não preciso duplicar as minhas checagens. E a mesma coisa, um set texto de texto. Ele passa o texto, mas eu vou verificar. Se ele tentar colocar um texto vazio, aí eu não aceito. Mesma coisa, posso fazer aqui string get texto, retorna texto, a cópia do texto, e void set texto, string texto. Aí eu vou fazer o teste. Se texto for igual a vazio, então texto recebe, escreva seu segredo. Segredo, default texto. E aí uso o meu default. Quando nós virmos exceções, a gente vai conseguir poder trabalhar exceções. No caso, se você quiser, você pode só soltar um booleano aqui, né? Se texto for diferente, se texto for igual a vazio, eu posso setar e retornar falso, etc. Ou simplesmente eu não aceito. Void. Ok? Então, olha como ficou legal. Se eu tentar setar o nível com valor inválido, eu seto por valor default. Se eu tentar setar o texto por valor inválido, eu seto por valor default. E aí eu tenho os valores get e set, os valores get de ambos para poder obter as minhas variáveis, ok? Consegui definir os meus valores default assim, e eu posso acessá-los diretamente através do escopo de segredo, sem precisar criar uma variável, né? Através do escopo de segredo, como a gente fez aqui, a gente tem acesso. Então eu posso colocar esse carinha aqui. Ok. Se o i for igual a add user, então vou fazer minhas funções mágicas aqui.
T read T sem return T. Se eu tiver que adicionar o usuário, então eu vou chamar sistema.adduser. Eu preciso de um usuário, né? O usuário, e eu tenho que passar username. Será que funciona assim? Vamos testar. Read. Ok. Se o i, não vou fazer os testes não. Se o i for igual a login, então o usuário recebe sistema.login. Eu vou pegar aqui esses dois dados. Pegar esses dois dados aqui. Ok. Se show, se o i igual a show, eu tenho que ter. Na verdade, o que eu queria mostrar é o seguinte. Eu primeiro vou fazer todos os métodos que não precisam de login, porque depois eu vou empacotar todos os que precisam de login de um golpe só, para não ter que em cada um dos ifs testar se está logado, testar se está logado, testar se está logado. Então primeiro eu vou fazer assim. Se for the user, faço isso. Se for login, eu faço isso. Todos os outros aqui vão precisar de login. Então eu vejo. Se o usuário está definido, se o usuário é diferente no PTR, se o usuário for diferente no PTR, ou apenas se o usuário, né, que é a mesma coisa, se não usuário, vou fazer assim, se o usuário for igual no PTR, se ele for nulo, então cout, você precisa estar logado em GL. Pronto. E aí eu tenho que quebrar para não passar para o próximo. Não, nem preciso. Não preciso do break não. Porque se ele entrar aqui, ele não vai entrar nos outros, porque eu estou usando else if. Pronto. Significa que depois desse passo aqui, todos eles estão logados. Porque se não tivesse logados, o usuário seria nulo. Então daqui para baixo, sei que o usuário é diferente de no PTR, porque se fosse teria entrado nesse if e não entraria em mais nenhum dos outros. Então, por exemplo, posso dar um show. Se o i for igual a show, se o i for igual a show, eu vou dar um cout no usuário. Isso daqui funcionaria se eu tivesse sobrecarregado o usuário para saída padrão. Então, vamos ver aqui o que está dando de erro aqui. Ok. Ele está dizendo que eu não posso acessar segredo, mas é claro que eu não posso acessar segredo, porque eu não coloquei como estático. Estático é estático que diz que a variável não é do objeto, mas da classe. Tudo que é estático pertence à classe. Vamos lá. O usuário não tem um getName. Vamos criar um getName para o usuário aqui. Então, string getName return user name. Ok. Próximo erro. Usuários.pushback.
usuários.pushback. Então voltei. Então a gente pode ver que aqui eu, para imprimir o usuário, eu mando o username, passo o usuário username e mando o segredo e posso passar direto o objeto usuário.segredo. Por quê? Porque eu ensinei como é que eu imprimo um segredo. Ok? Tudo bem. Então, tudo bem. Ensinei como é que eu imprimo um segredo. Ensino como é que eu imprimo um usuário. Lembrando sempre de fazer esse return aqui. Vou fazer a mesma coisa para o sistema. Ok. Então, primeira coisa, vamos botar isso aqui para funcionar. O que está faltando aqui? Acho que eu não chamei a função, né? Na verdade, eu não chamei. O nosso controlador cria o sistema, cria o usuário, seta o usuário para novo. Então vamos. Controller. Ponto command line. Vou fazer aqui um show. Você precisa estar logado, muito bom. Vamos fazer aqui um add user Davi D, minha senha. Não implementei o show usernames, não foi isso? Você precisa estar logado. Como ele não encontrou, vou fazer aqui o nosso show usernames. Então, do sistema, eu vou retornar uma lista de string com os usernames. Então, vector de string. Vou retornar um vetor de usuários. Ok, não, vou retornar um vetor de usuários. Get users. Ok. Aqui eu tenho um vetor de usuários. Aqui eu também tenho um vetor de usuários. Se eu simplesmente fizesse return usuários, eu estaria retornando a cópia desse carinha. Ok? A cópia dos usuários para cá. Só que eu quero que isso daqui saia ordenado. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer uma cópia, tipo autocópia recebe usuários, ok? Então, esse cara vai ser um mesmo tipo desse outro, um vetor de string. E eu vou fazer um sort, lembra, std sort, não tem o algoritmo. Então, vamos ordenar os usuários. Include algoritmo. Com esse algoritmo, eu posso fazer a seguinte coisa. Não vou fazer a cópia não. Eu vou manter o vetor de usuários ordenado pelo nome das pessoas. Vou fazer um std sort usuários ponto begin e usuários ponto end. Só que para ordenar os usuários eu preciso de uma função de ordenação, porque o tipo usuário não sabe se ordenar. Como aqui eu só vou utilizar uma forma de ordenação, eu vou fazer só essa daqui mais simples. Como é que o usuário se compara? Bool operator menor. Como é que eu sei que um usuário é menor do que um usuário other? Ele é menor se o username for menor do que other.username. Então, essa função de comparação que eu acabei de implementar no usuário é suficiente para que o usuário saiba como ele se compara com outro, se o usuário desse é menor que o usuário other. Então, isso daqui é suficiente para a gente fazer a nossa função de sorte. Então, toda vez que eu pedir os usuários, eu vou retornar uma cópia, que isso daqui é cópia, ó, não é referência, uma cópia dos usuários ordenados. Primeiro eu ordeno e depois eu retorno os usuários, retorno a cópia. Então aqui eu posso fazer o seguinte,
pegar os usuários, os usernames, não precisa de login, né? Então eu vou aqui concatenando os meus else ifs, né? Else if we for show user names, a gente faz, tem que pegar, né? Auto users recebe sistema.getUsers, me retorna a cópia dos usuários para cada elemento em users. Vou dar um cout de user elemento.getName, o nosso nome do nosso usuário. Se eu desse o usuário todo, ele mostraria os segredos, né? A gente não quer, a gente só quer o nome. GetName ngl. Ok, voltando. Então, para mostrar os usuários, eu vou pegar todos os usuários do sistema e mostrar apenas os nomes. Lembrando que o nosso getUsers, antes de retornar a cópia dos usuários, ele ordena o vetor de usuários de acordo com o critério que nós definimos, que um usuário dos nossos usuários, o usuário, ele sabe se comparar. Ok, vamos voltar para nossa função. Ok, vamos rodar. Add user David add user Senna show users show user names David e Senna. É porque eu botei na ordem, né? Vamos colocar outra aqui. Add user Aninha show users show user names. Ok, tá aqui ordenadinho por nome de usuário. Fazemos mais algum método? Fazer o login. Aqui ele tá pegando, olha que interessante. Aqui ele pegou primeiro o Aninha pro nome e depois o ano pro password. Vamos ver aqui o ADD. O usuário recebe primeiro o username e depois o password. Só que ele está fazendo primeiro esse cara, está pegando o username, e depois esse daqui, está pegando o password. Por isso que não dá para colocar os dois na mesma variável. Auto user recebe read string. Pronto. Então eu pego primeiro o usuário e o segundo, consequentemente, é o password. Ok, vamos aproveitar aqui e já fazer uma iniciaçãozinha para o nosso sistema. Ok, sistema.dd user usuário David Senna. Sistema.add user usuário Ana Amora. Sistema.add user usuário, uma coisa que fique, que seja maior que dê, Júlia Senna. Ok, 4 usuários adicionados. Mas que eu erre de novo. Show users. Show users. É porque eu tenho que fazer aqui na show users. Tchau. Show users. Ok. Ana, Davi e Júlia.
Vamos adicionar os seus segredos. A gente vai logar e adicionar os segredos. Ok, eu não tenho. Cada um pode ver o seu próprio usuário. Se tiver logado e o comando for show, eu mostro o próprio usuário. Não tem site secret aqui, né? Ok. Última coisa. Então. Tem uma coisa interessante. Ó. O sistema pede um admin. Então, na hora que eu for criar o sistema, eu tenho que inserir o usuário admin. Então, usuários.pushback de usuário admin. Ok, como eu só tenho um usuário com esse nome, eu posso utilizar esse nome como uma chave para saber se ele é administrador ou não. Só tem um admin com esse nome e não pode ter outro usuário com esse mesmo nome. Então, onde é que eu vejo todos os usuários do sistema? Tenho? Não tenho. Mas get users me retorna todos os usuários do sistema. Posso utilizar isso para ver tudo. Ó. Então vamos lá. Else if we recebe show all. Só um instantinho. Voltamos nós. Então, se a entrada do usuário for mostrar todos, só quem tem o poder para mostrar todos é o admin. Eu sei que está logado, porque se não tivesse logado, tinha pegado o beco. Tinha pegado o beco bem aqui. Então eu sei que está logado. Agora a pergunta é quem é o usuário que está logado. Se usuário ponto nome for admin, o ideal era transformar isso daqui em uma outra constante. Vamos ter que trabalhar assim, né? Então, no sistema, vou usar a mesma ideia. Static, para ser da classe e não do atributo, do objeto. Const, uma expressão constante, ok? Ele vai fazer esse cálculo aqui. Você não, se fosse um inteiro, um float, alguma coisa assim, a gente podia usar só const. Mas com o vetor de caracteres a gente pode usar isso aqui. Ok? Um vetor de caracteres, um ponteiro para um espaço de memória onde tem um texto, é um const char asterisco. E a gente vai chamar isso daqui de admin. Admin user. Recebe admin. User. Constantes podem ficar em maiúsculo. Constantes e numerações, todo em maiúsculo, mas a gente vai usar minúsculo mesmo. Achei que constantes são maiúsculo, tenho que olhar o padrão. Esse cara aqui é o sistema admin user. Sistema admin pass. Ok, esses caras aqui são públicos para poder usar de fora da classe. E eu posso testar lá embaixo se o nome do usuário é sistema admin user. Eu sei que o usuário que está logado é o administrador, então ele pode fazer o comando de mostrar tudo. Se não for administrador, posso dizer
usuário sem permissão. Out é assim, usuário sem permissão. E vou voltar para o laço. Continue. Se não, é porque o usuário é de mim. Então, para cada... Ok, agora é a parte divertida. Os requisitos do sistema pedem que quando o admin pedir para mostrar todos os usuários, que eles estejam ordenados por nível de segredo, né? Quanto piores os segredos, primeiro na lista eles vão estar. Então eu vou ter que pegar esses segredos e vou ter que ordenar, né? Então vou ter que pegar esses segredos e ordenar. Então auto users é sistema.getUsers. Então esses caras eles já vêm ordenados pelo nome. Agora eu vou ter que fazer sort, vou ordenar users.begin, users.end, utilizando o que? A nossa função de comparação, que prioriza o nível do segredo. A gente vai ter que fazer essa função de comparação. Dá para fazer lá dentro, mas por enquanto a gente vai fazer aqui fora, tá certo? Então vamos lá. Ou compara por nível usuário A ou 1, usuário 2, ou então left to right, A e B, usuário A, usuário B, como eu vi em outro padrão. Então, em que caso o usuário A é menor? Ele é menor caso... Eu quero ordenar ao contrário, né? Os maiores segredos primeiro. Então, tenho que fazer retorne B, ponto. Eu não tenho acesso ao segredo, porque eu não coloquei get set de segredo. Então, vamos lá. Usuário get segredo. Segredo. Get segredo. E retorna segredo. Como ele pode alterar o segredo, eu posso fazer só aqui. Tudo bem. Void set segredo. Segredo. Desse ponto. Segredo. Recebe segredo. Ok, então tem o get segredo, que é o set segredo só para dar acesso ao segredo, que é do nosso usuário. Se B ponto get segredo e o nosso segredo tem um nível for menor do que A ponto get segredo ponto nível retorna true. Então vou fazer do jeito mais simples, ó. Se eu quisesse que o A fosse menor e eu ficasse com os menores na frente, eu faria isso. Só que eu não quero isso daqui, eu quero ordenar ao contrário, os maiores primeiro. Então eu vou só inverter isso daqui. Se eu fizer a minha ordenação utilizando o comparador do nível, comparador do nível, isso aqui não tem os parênteses, tá? Se eu fizer o meu sort dos usuários comparando os níveis, daquela forma eu vou ter os níveis piores de segredo em cima do que embaixo. E depois é só mostrar. Para cada elemento em users, cout elemento. Posso mostrar diretamente os usuários, porque eu descobri a forma de... ensinei o cout a escrever um usuário. NGL. Ok. Eu só preciso adicionar os segredos, né? Então, bora lá. Sistema.getUsers. Vou pegar o usuário. Não.
login. Vou logar no usuário Davi. Davi, password, senha. Isso daqui me retorna um ponteiro para o usuário. 7 segredo. Eu vou definir o segredo do Davi. Segredo pede um nível. O segredo do Davi é tranquilo. O segredo do Davi é um segredo terrível. 10. E eu vou colocar aqui: comi fruta e doce no RU. Que na Cláudia não vejo esse vídeo. Eu comi a fruta e o doce do RU. Então a Ana também tem um segredo. Vou pegar o usuário Ana, Amora, e a Ana tem um segredo nível 5, que é assaltei, comi o Danone da geladeira. É porque ela morava na República, acordou de madrugada, não tinha nada que comer, foi lá e comeu o Danone de outra pessoa que estava na geladeira. E aqui é o segredo mais leve de todos, que é o segredo da Júlia Sena. Então, só lembrando, isso daqui é o username, password, isso aqui loga, retorna o usuário que foi registrado aqui, e aí eu seto o segredo desse usuário. A Júlia tem um segredo nível 2, que é ponho o dedo no nariz. Okay? Vamos ver os segredos. Ok. Eu não posso acessar o nível porque o nível é privado. Onde é que eu estou acessando o nível? Aqui. A comparar não posso. Então aqui eu tenho que fazer get nível. Ok. Show users. Todos os usuários ordenados. Admin, porque admin também é usuário. Ana, David e Júlia. Vou fazer um login aqui. David. Aqui, cena. Show. Vou ver. Não consegui logar. Login admin. Show. O admin deu certo. Admin deu certo. Qual é a senha do Davi? David Sena. Fora David Sena. Logout. David Sena. Não consigo ver. Deixa eu dar o login. Admin. Show all. Ó, o Davi tem um segredo. Não salvou o texto do segredo do Davi. Não salvou o texto do segredo da Ana, nem o texto do segredo da Júlia. Mas está salvando os níveis. Vamos ver o que foi que aconteceu. Porque não está salvando os textos. Porque primeiro o nosso segredo está alterado aqui. Nível, segredo ponto nível, texto, segredo ponto texto. Para mostrar o usuário. Username. Segredo. Usuário. Não é usuário ponto segredo. Ah, verdade. Usuário ponto segredo. Que mostra o segredo do usuário todo. O set texto está funcionando? Tá. Se texto for vazio, não está funcionando. Se texto for vazio, faz o default. Se não, texto. Tá aqui, ó. Desse texto
Desse texto recebe texto. Agora eu vou setar os textos. Então bora lá. Show users. Então, ok. Login David, Senna. Show. Não está logando no Davi. Bora que login. Adicionei o usuário. David, password. Senna. Vamos ver o nosso adicionar usuário está funcionando. Adicionar para cada um dos usuários. Se o elemento, o nome do elemento, for igual ao nome do usuário, retorna falso. Se não, eu dou o pushback do usuário e retorna true. Então vamos ver o nosso login. Para cada elemento em usuários, se o nome do usuário é igual ao username que eu estou procurando, ok, e o password do elemento bate com o password que eu passei, retorna o endereço do elemento. Vamos ver o match password. Match password. Passa um password, retorna se esse password é igual ao password que eu estou procurando. Vamos ver. Vou colocar na hora de mostrar o usuário para a gente ver a senha. Só para efeitos de debug. Então, nosso password é usuário ponto password. Ctrl R. Admin login, admin, show all, Davi, password, Senna, segredo, tá aqui, eu desço comi fruta e doce, Ana, password, Amora, Júlia, password, Senna, ok, deixa eu tentar, login, David, Senna, show, não tá logando nada a ver. Vamos olhar lá, login. Login. Eu não tinha consertado isso não. Ah, tinha consertado aqui em cima, mas não embaixo. Tinha consertado em cima, mas não embaixo, que ele inverte a ordem quando eu escrevo login. User. Login, David, Senna. Show, consigo ver os dados do Davi. E voltei. Ok, consertei o sistema de login. Vamos testar se ele funciona. Ctrl R. Login, David, Senna. Vou mostrar as... Tá aqui. Então vamos. Show all. Usar essa permissão. Logout. Login. Admin. Show all. Olha que legal. Tá ordenando pelo nível. Do maior para o menor. E se eu der um show users, vai ordenar pelo nome do menor para o maior. Acho que hoje a gente viu aqui tudo que a gente precisava. Questão do logar. Ok. O logar e do deslogar. Não fiz o logout, né? Pronto. Se eu estou logado, eu posso deslogar. É o if igual a logout. E o logout não é nada mais do que fazer o ponteiro para o usuário voltar para nulo. O usuário recebe no PTR. Ponteiro volta para nulo. Não tenho mais nenhum usuário logado. Se o usuário estiver logado, eu posso, por exemplo, colocar o nome dele aqui, né? Se o usuário, ou seja, se isso daqui não é nulo, vou dar aqui um cout usuário ponto getName, pegar o nome do usuário e colocar dois pontos aqui.
Só que eu vou fazer isso depois desse pedido aqui. E eu sei qual é o usuário que está logado. Ctrl R. Ninguém logado. Login. Admin. Admin. Admin está logado. Show. Tem os dados do admin. Show all. Show all. Tem todos os dados. Logout. Logout. Por que o logout não está funcionando? Porque o logout não está funcionando. Ah, porque o usuário recebe no login. Amor. Show. Logout. Perfeito. Ctrl C. Ok, então temos login. Depois do teste de login, nós temos todas as ações dos usuários. Ok. Roda de user. Podemos fazer também o remover user. Else if we recebe rm user. Ou então rm account, né? O usuário está logado, pede para remover a própria conta. Rm account, o usuário pede para remover a própria conta passando o password. Então o que é que eu tenho que checar? Se o usuário logado, bom, o usuário já está logado, tem essa senha que está sendo passada. Se tiver, eu tenho que remover a conta. Então, se o usuário ponto match password com o password read de string, ok? Aí eu tenho que remover esse usuário. Não fiz a função de remover, né? Posso remover aqui pelo sistema. Add user bool rm user, por exemplo, string user name. Então, para que eu preciso de índice, porque eu só removo do vetor usando índice. Int igual a 0 e menor do que int usuários ponto size e mais. Aí agora eu vou fazer os testes, né? Se usuários e ponto get usuários e muito é usuários o nosso vetor get name igual username. Eu sei que esse é o que eu quero remover. Então, vector.erase de vector.begin mais i. Remover esse cara. E não basta remover. Pronto, remover esse cara. Return true. Se eu não conseguir remover, return false. E agora o que eu tenho que fazer? Volta lá, e se a pessoa quer remover a conta, eu tenho que pedir para o sistema remover a conta que tem esse login. Sistema.rm user usuário ponto get name. Não basta fazer isso. Como ele é o usuário que está logado, eu tenho que deslogar. O usuário recebe no ptr para deslogar o usuário que estava logado. Então vamos lá. Vector.erase. Não é vector.erase, é usuários.erase de usuários.begin mais i. Então, show users, todos eles, vou logar aqui na conta da Ana.
login Amora, RM account, loop infinito, show users. Ana ainda é viva. RM account não funcionou. Vamos descobrir por quê. Primeiro vamos ver se o nome é esse mesmo. RM account. Se o que eu leio é esse mesmo. RM account. Ok. O password é a única coisa que eu leio. Ah, ele ficou esperando o password. É só da RM account. Login Ana Amora. RM account Amora. Show users. Ok. Ana no more. Login David Senna. RM account. Password Senna. Show users. Ok. Fim. Então, vimos hoje o sistema de login, né, baseado nesse sistema, nesse usuário que é controlado pelo controlador, o processo de inicialização que foi feito no próprio controlador, a questão da ordenação, passando a função de ordenação, função de ordenação, através da nossa amiga função de ordenação. E pronto. Isso daqui eu acho que é a última vez que a gente vai utilizar, por isso aprendam. A partir da próxima vez a gente vai trabalhar com mapas. Ok. A gente viu como é que eu defino constantes estáticas, né? Aqui no caso strings estáticas e aqui nesse caso inteiros estáticos, né? Acesso através do nome da classe, um operador de resolução de escopo. Ok, pessoal, até mais.